Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Na edição de hoje, comentamos o fato de que os cristãos evangélicos garantem a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Com certeza, só entre os cristãos evangélicos, são mais de 30 milhões de votos ao presidente Jair Bolsonaro, que somados aos demais votos de cristãos, darão mais 4 anos de governo ao capitão do povo. Assista agora a análise e os comentários do jornalista, escritor e pastor, Celso Ezequiel. Olá para você sintonizado no canal Notícias Firmada. Hoje, dia 29 de setembro, e no nosso vídeo de hoje nós vamos comentar alguns fatos, acontecimentos que estão acontecendo nos nossos dias no mundo atual. Você que tem acompanhado esse canal sabe que o nosso objetivo é divulgar o Evangelho e divulgar a volta de Jesus Cristo. Sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias na Terra e que em breve Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja, para vir resgatar o seu povo. Nós estamos hoje aí há 4 dias, das eleições presidenciais no Brasil. Então é muito importante nós comentarmos nesse vídeo o fato, como você já deve ter visto aí no título, que os cristãos e principalmente os evangélicos garantem a reeleição de Jair Bolsonaro, nosso presidente da República. Nós sabemos que entre os evangélicos, obviamente, não há um consenso, de que todos os evangélicos se decidiram em votar no presidente Jair Bolsonaro. Sabemos que isso é até algo muito difícil de acontecer, porque o consenso jamais vai ser alcançado. Nem mesmo Jesus, que escolheu ali 12 discípulos, conseguiu ter um consenso entre esses 12, tanto que um desses acabou traindo Jesus. E também quando nós falamos aqui nessa questão referente ao presidente Jair Bolsonaro, tem pessoas que não entendem, o que nós estamos querendo dizer. Nós não estamos falando aqui que o presidente Bolsonaro é perfeito, que ele é escolhido de Deus, essas coisas todas aí que as pessoas falam. O presidente Bolsonaro é um líder político, e um líder político que demonstrou nesses 4 anos aí em que governou o país, que realmente ele manteve a sua palavra em tudo aquilo que prometeu durante a campanha, principalmente no que tange à liberdade de expressão e à liberdade religiosa. E esse que é o ponto mais importante que todos nós, como cristãos, como evangélicos, temos que observar. Quando a liberdade religiosa ela é cerceada. E é importante você saber que em todos os países do mundo aonde existe perseguição a evangélicos, perseguição a cristãos, são em países que são governados por esquerdistas. Guarde bem isso que eu estou dizendo para você. Não existe nenhum país do mundo democrático de verdade. Por que eu falo democrático de verdade? Porque muitos países usam o nome de democracia, muitos falam em democracia, mas na verdade são regimes que têm repressão. Você, por exemplo, tem um país chamado República Democrática do Congo. Então você pode pensar, nossa, um país chamado República Democrática do Congo é um país de liberdades? Não, é um dos países onde
mais existe perseguição a cristãos. Então, quando você vê essas pessoas falando em defesa da democracia, bota alguém na cadeia, em defesa de democracia, fecha instituições, fecham igrejas. Vocês lembram na pandemia o que aconteceu, né? Nunca antes igrejas foram fechadas, nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Os aviões passavam lá soltando bombas e, no entanto, a igreja aberta para o povo poder cultuar e servir a Deus. Então esse que é o ponto importante. E a igreja, ela entra em conflito com a política, com o governo. Por quê? Porque um evangélico, um cristão, ele não segue a lei dos homens, mas sim a lei de Deus. Por mais que a lei dos homens possa permitir algo, se a pessoa é temente a Deus, ela só vai fazer aquilo que realmente estiver de acordo com a palavra de Deus. Então o que norteia a vida do cristão é a palavra de Deus. Mas, no entanto, você vê que o governo, ele já é diferente. Ele quer fazer uma coisa num sentido de agradar a todos. E quando trata nesse sentido de agradar a todos, acaba blasfemando, pecando, violando a Bíblia, violando os mandamentos do Senhor. Então é isso que um governo de esquerda faz. Ele, para atender uma minoria pecadora, ele acaba aí denegrindo todos os valores morais, todos os conceitos de família, os conceitos bíblicos. Então, para poder impor essa regra é quando começa a perseguição religiosa, quando começa a perseguição a cristãos. Então, o cenário que nós estamos vendo no Brasil hoje é que, por mais que as pesquisas eleitorais estejam apontando o outro candidato lá, o ex-presidiário, como líder, na frente do presidente Jair Bolsonaro, pode-se afirmar que as pesquisas não estão levando em consideração um fator essencial quando você faz esse tipo de enquete, que é a amostragem por segmento. E nesse caso, eles estão ignorando o segmento cristão, o segmento evangélico. Para você ter uma ideia, no Brasil são mais de 80% da população que se declaram cristãs. Muito bem, a pessoa se declarar cristã necessariamente não significa que a pessoa segue a Bíblia, que congrega, que frequenta a igreja, essas coisas assim. Mas quando se fala em cristãos evangélicos, a situação é diferente. Porque quando uma pessoa se declara evangélica, necessariamente essa pessoa frequenta a igreja. Ela vai na igreja, nas igrejas mais assim, pentecostais, por exemplo, essa pessoa participa do culto, participa da ceia. Então é uma pessoa que está ativa e uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que conhece o texto bíblico. Então, se você tem uma pessoa que é evangélica, que conhece a Bíblia, que conhece o texto bíblico, que sabe aquilo que pode, aquilo que não pode fazer, aquilo que é pecado, aquilo que não é pecado. Aí quando essa pessoa vê um outro candidato dizendo que vai liberar aquelas coisas que a Bíblia ela condena, tanto na área da promiscuidade sexual, tanto naquelas coisas da própria saúde pública, né? A Bíblia mesmo diz, né? O salmista Davi dizendo que desde o ventre da mãe dele, o Senhor já cuidava dele. O próprio Jesus, né, Maria, sendo adorada com Jesus no ventre da sua mãe. Então são coisas que um evangélico jamais vai aprovar, né? Que são essas pautas aí que eles defendem do assassinato de bebês no ventre, né? Isso é uma coisa assim terrível, que nenhum evangelho pode concordar com uma ornamentação que possa aprovar essas coisas. Então isso tudo é quando começa o conflito, quando começa a perseguição. Por exemplo, numa igreja evangélica, jamais, né, se celebraria um casamento, uma união de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher. Aí quando
a igreja prega sobre isso, prega sobre o pecado, aí o que acontece? O sistema, o governo quer impor, obrigar a igreja a fazer esse tipo de celebração. Ora, mas é apenas o direito da igreja, a liberdade de servir ao Senhor, de não aceitar essa prática, não que seja um ato de perseguição ou de ódio, essas coisas assim, mas aí o sistema quer impor. Então essas pautas que definem claramente de que lado os evangélicos estão. Então, quando você diz que no Brasil são mais de 80% de cristãos, aí entre os cristãos, lógico, você tem os católicos, você tem aqueles que participam de religiões espiritualistas. Talvez até nessas religiões espiritualistas é onde existe aqueles tipos de cristãos que se declaram cristãos, mas não respeitam os mandamentos bíblicos. Não respeita, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que fala dos tipos de pecado, de práticas que não vão herdar o reino do céu, incluindo inclusive a união entre homem e homem, mulher, mulher, essas coisas assim. Aí tem algumas pessoas que se dizem cristãos, mas que praticam tais atos. Então, mesmo sendo cristão, essa pessoa tende a migrar para o lado esquerdo, porque o lado direito é o lado que está aí seguindo a palavra, seguindo os mandamentos do Senhor. A própria Bíblia fala, lá em Eclesiastes, de que o sábio é o que vai para a direita e os tolos, os débios, até na tradução atual, que é imbecis, são os que vão para o lado da esquerda. Então tudo que é relacionado a Deus, à Bíblia, ao Senhor é denominado como direita, e a esquerda sempre sendo o que é do errado. Então, o que as pesquisas não estão detectando? E por que aparece o ex aí presidiário aí na frente das pesquisas? Porque as pesquisas não conhecem realmente o movimento evangélico no Brasil. A pesquisa não faz ideia, por exemplo, do que vem a ser a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus. A CGADB é uma organização fortíssima. Eu estou falando aqui só de uma, mas eu vou citar aqui também outros nomes, mas vou começar pela Assembleia de Deus, que ela é mais discreta e a que é menos conhecida e citada pela imprensa e pelas pesquisas eleitorais. A CGADB tem hoje aí mais de, vamos pôr aí, entre 15 e 20 milhões de filiados espalhados pelo Brasil inteiro, e igrejas do norte ao sul, de leste a oeste. E as pessoas que fazem parte da CGADB são membros, pessoas que têm carteirinha de membro, pessoas que congregam, batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo. Então essas pessoas são pessoas crentes, pessoas que têm o Espírito Santo. Então jamais essa pessoa vai cair nesse engano de votar num candidato esquerdista, porque esse que é o detalhe essencial que as pessoas não entendem. O evangelho, ele não é motivado porque o pastor mandou ele votar em alguém, ele vai votar, porque a igreja está apoiando um candidato, ele vai apoiar esse candidato. Não, o evangelho tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o evangelho consulta o Espírito Santo, e o Espírito Santo orienta qual é o caminho certo, qual é a direção certa. Se eu estou falando o que estou dizendo aqui, é porque eu estou sendo, sim, orientado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mostra qual que eu devo votar, qual que eu devo seguir. Isso foi o que Jesus disse: eu vou ao Pai, mas vou deixar entre vós o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos convence, que nos orienta. Por isso que entre os evangélicos, que hoje deve ser em torno aí de 40, 45 milhões de brasileiros, pode ter certeza que mais de 80% desses evangélicos votam em Jair Bolsonaro, seja aqui no Sudeste, no Nordeste, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, em qualquer parte desse país. Então podemos dizer aqui claramente
que somente entre os evangélicos, cristãos evangélicos, o presidente Bolsonaro tem no mínimo 30 milhões de votos. Você pode registrar isso para depois nós conferirmos depois das eleições. 30 milhões de votos é quanto o presidente Bolsonaro terá de votos apenas dos evangélicos. Eu falo evangélico por conhecer essa área. Eu sou evangélico desde meu nascimento, desde o berço, cresci num lar evangélico. E as pessoas não sabem a força da Igreja Assembleia de Deus, a força da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja tradicional no país, uma igreja que também tem em todo canto do país, a força da Assembleia de Deus Ministério Madureira, que é outra convenção, aí também aliada cristã evangélica, mas que não faz parte da CGADB, e também é uma organização enorme, também aí em torno de 10 milhões de crentes, a Quadrangular. Então você tem a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, as igrejas batista tradicionais, a Igreja presbiteriana tradicionais. Então são várias igrejas, são vários ministérios, todos esses já declaradamente apoiando o presidente Jair Bolsonaro. Então, como você pode ver, é muito difícil você imaginar que o ex-presidiário, defendendo todas essas pautas antibíblicas, anticristãs, possa estar na frente. Então, o que a pesquisa estão apontando é justamente o outro lado. Não estão levando em consideração os eleitores evangélicos. Aí eles colocam lá, dizendo que o Bolsonaro tem 49% da preferência dos evangélicos, mas eles falam de evangélicos, como eu disse, evangelho é grosso modo. Se você for numa organização religiosa que se diz evangélica, aonde tem todo esse tipo de prática libertina, que se permite tudo, é óbvio que essa pessoa vai dizer evangélica e que vai votar no esquerdista, mas nem os evangélicos reconhecem esses tipos de denominação, porque o evangélico é aquele que segue o evangelho, é aquele que segue a palavra de Deus. Então, podemos dizer aqui com certeza que quem vai decidir essa eleição são os evangélicos, a não ser que haja algum tipo de fator não conhecido que altere o resultado. Mas para isso é que existe os generais, é que existe os fiscalizadores, as pessoas que garantem a transparência das eleições. Mas se o povo realmente decidir por a sua escolha, Jair Bolsonaro está reeleito. Ouça agora a mensagem bíblica de hoje. Uma palavra edificante, para o fortalecimento e reflexão, de uma vida espiritual, firmada em Jesus Cristo. O Espírito Santo é orientador dos evangélicos. Vamos ler aqui em João capítulo 16, versículo 7 ao versículo 13. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16, 7, 13. Como nós falamos, as pessoas não entendem o que é ser evangélico. Volto a dizer, o evangélico tem por meta, objetivo, o reino do céu, a salvação da alma. Um cristão evangélico vive em função da salvação, aguardando, esperando a volta de Jesus Cristo.
E o evangélico é guiado pela orientação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo põe no coração algo, ninguém consegue tirar. Nós estamos falando aqui de um povo que já sofreu perseguição, que já foi queimado, já foi jogado na cova dos leões, crucificado, perdido todos os direitos econômicos. Até nos dias de hoje, nós sabemos, são mais de 340 milhões de cristãos que são perseguidos em todo o mundo. Então é o Espírito Santo. Não adianta as pessoas tentarem contar mentira, inventar coisa, falar isso, falar aquilo, tentando demover o evangelho e seu caminho. Porque todo aquele que busca a presença de Deus, todo aquele que realmente dá liberdade ao Espírito Santo, ele é orientado e ele é guiado. Então, o que guia o povo evangélico, o povo cristão, para escolher, para decidir entre o certo e o errado, entre a direita e a esquerda, é o Espírito Santo de Deus. Não é debate, não é mídia, não é nada. É o Espírito Santo, é Ele que convence. E com certeza o Espírito Santo entende e sabe o propósito do Brasil. O Brasil é um país celeiro para o mundo. Daqui do Brasil é que saem os missionários. O Brasil é o único país do mundo em que é bem recebido em todas as outras nações. E isso é muito importante para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho se expanda. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. E também, se você quiser colaborar conosco, com o nosso ministério, aí está passando aí a chave Pix, que você pode nos ajudar. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo. Acesse o nosso site, palavrafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.